Em 2010, a CBF resolveu unificar a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa ao Campeonato Brasileiro. Com a junção das duas competições ao Brasileirão, novos momentos marcantes enriqueceram ainda mais a história do maior campeonato de clubes do Brasil. Hoje vamos mostrar a primeira parte com 5 fatos marcantes do Campeonato Brasileiro. Mas antes eu peço que você dê aquela força para o canal, deixando seu like, se inscrevendo e clicando no sininho das notificações. Isso me dá muita força para continuar trazendo curiosidades do maior esporte do planeta. Com a unificação do Brasileirão, a primeira edição passou a ser disputada em 1959. Na época, a antiga CBD, hoje CBF, resolveu criar a primeira competição nacional de clubes, que seria denominada como Taça Brasil. O campeonato contaria com a participação dos campeões estaduais, e o clube que conquistasse o título seria o representante brasileiro na recém-criada Taça Libertadores da América. A competição foi disputada entre 23 de agosto de 1959 até 29 de março de 1960. Com a participação de 16 clubes ao final do torneio, o grande favorito Santos enfrentaria o Bahia na disputa pelo título. Na primeira partida da final, e para grande surpresa de todos, o tricolor baiano consegue uma vitória em plena Vila Belmiro por 3-2. Gols de Biriba e 2 de Alencar para o Bahia, e para o Santos, Coutinho e Pepe marcaram. 20 dias depois da primeira partida, as duas equipes voltam a se enfrentar, agora na Fonte Nova em Salvador. O Bahia, que tinha vencido o primeiro jogo, entrava em campo precisando apenas de um empate, porém os santistas contavam com Pelé inspirado e fazem 2-0 e levam a decisão para a partida extra que seria realizada no Maracanã. Depois de longos 3 meses após a realização do segundo jogo, finalmente Bahia e Santos entrariam em campo para disputar a grande finalíssima da Taça Brasil de 1959. Mesmo sem Pelé, que desfalcava o Santos por conta de uma operação de amígdalas, o Peixe sai na frente com gol de Coutinho. Porém, com uma grande reação, o tricolor baiano inverte o placar e, com gols de Vicente, Léo e Alencar, conquista a Taça Brasil de 1959. A campanha dos baianos no Campeonato Brasileiro daquele ano foi a seguinte: 14 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O clube baiano ainda marcou 25 gols e sofreu 18. Além do título, o Bahia ainda teve o artilheiro da competição, que foi Léo Biriba, com 8 gols. No dia 29 de maio de 1983, Flamengo e Santos entrariam em campo para disputar a segunda partida da final do Campeonato Brasileiro daquele ano. Com 155.523 pessoas, o recorde de público do Campeonato Brasileiro foi batido. A marca anterior pertencia ao jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, realizado no Maracanã em 1980. Esse jogo foi muito especial, pois além do recorde de público, o rubro-negro conquistaria seu terceiro título nacional, ganhando o Peixe por 3-0. Além disso tudo, era a despedida de Zico, que estava se transferindo para a Udinese da Itália. Pela história do Campeonato Brasileiro, passaram diversos grandes artilheiros, porém Roberto Dinamite foi o maior de todos. O atacante participou de 21 edições do Brasileirão, marcou 190 gols em 328 jogos, alcançando uma média de 0,58 gols por partida. Dinamite foi artilheiro da competição em 2 oportunidades, em 1974 e 1984, onde alcançou 16 gols em cada edição. O primeiro gol de Roberto pelo Campeonato Nacional aconteceu em partida realizada contra o Internacional de Porto Alegre no estádio do Maracanã, em 25 de novembro de 1971. Na época, com 17 anos, o jovem atacante entraria em campo no segundo tempo da partida, e depois de uma grande jogada quando dribla 4 adversários, Roberto faz um lindo gol, que no dia seguinte lhe renderia a capa do Jornal dos Esportes com a seguinte manchete: "O garoto Dinamite explodiu". Além do Vasco, onde foi o maior artilheiro nos anos 70 e 80, Roberto teve uma curta passagem pela Portuguesa em 89, onde deixaria sua marca de artilheiro fazendo 9 gols em 18 jogos. Com certeza, esse é um dos momentos mais marcantes da história do Campeonato Brasileiro. Nunca na história do Campeonato Nacional se tinha visto um deslocamento tão grande de uma torcida de um estado para outro. Logo após a confirmação que os dois times se enfrentariam na disputa pela vaga na final, os presidentes do tricolor Francisco Horta e do timão Vicente Mateus resolveram apimentar ainda mais o jogo, fazendo de comum acordo uma grande promoção para o encontro dos dois gigantes do futebol brasileiro. Várias ações foram combinadas com a participação de ambos os presidentes em diversos programas esportivos.
além da cessão de 40 mil ingressos para os corintianos, que se esgotaram em 3 horas após o início das vendas. Durante a semana, o que se viu foi uma enorme mobilização da torcida corintiana, que fazia uma previsão de fretar 500 ônibus, além de 20 aviões e diversos automóveis. Na véspera do jogo e para surpresa dos moradores da cidade do Rio de Janeiro, já se viu uma enorme concentração de corintianos nas praias de Ipanema e Copacabana. Porém, o auge da invasão aconteceu no dia do jogo, quando cerca de 300 ônibus da torcida Gaviões da Fiel chegavam ao estádio do Maracanã, ocasionando um grande engarrafamento por toda a cidade maravilhosa. No campo, o time do Corinthians presenteou a sua torcida, conseguindo uma vitória na disputa de pênaltis, que classificou a equipe paulista para a final do Brasileirão contra o Internacional de Porto Alegre. Na história do Campeonato Brasileiro, vários clubes se intitulam como Tri, Tetra, Penta, até mesmo Decacampeão. Mas apenas um clube conseguiu conquistar o título nacional por 3 vezes seguidas. O São Paulo, treinado por Muricy Ramalho, conseguiu esse fato inédito nos anos de 2006, 2007 e 2008. Mesmo sendo predominante nesse período, essa trajetória não foi nada fácil, principalmente no último ano, quando o tricolor paulista chegou a ficar 11 pontos atrás do Grêmio, que era o líder da competição. Na época, os matemáticos chegaram a apontar que o São Paulo tinha apenas 1% de chance de conseguir conquistar o tricampeonato nacional. Depois de uma grande recuperação, a conquista do título chegaria na partida realizada contra o Goiás, no Distrito Federal. Com um gol marcado pelo atacante Borja aos 22 minutos do primeiro tempo, o tricolor paulista alcançava seu objetivo e conquistaria de forma inédita o tricampeonato brasileiro. E aí? Espero que você tenha gostado do vídeo. Coloca nos comentários o momento mais marcante dentro do Campeonato Brasileiro. Um abraço!